Então nós vimos que até agora comprar mídia e comprar política, vocês já viram como funciona. Agora falta comprar a justiça. E aí você vai pensar comigo o seguinte, eu nem vou precisar mostrar muita coisa. Aliás, uma só coisa eu vou mostrar para vocês. Né, que é a ligação do FBI. O FBI, que é a polícia americana, né, o Serviço de Investigação dos Estados Unidos, infiltrado dentro do Brasil. Aí você vai dizer, pô, tá fantasiando, isso é mentira, isso é conversa, não tá não. E bom, vamos lá. Você viu que a justiça ultimamente, nos últimos anos, ela parece ter produzido, né, dá uma sensação, se você acompanhar a mídia, que a justiça está fazendo valer agora. Só que você vê o seguinte, vamos pesquisar aqui juntos. Tá? Vamos pesquisar juntos o seguinte. A justiça está num esquema que eles dizem que estão combatendo a corrupção no Brasil. E hoje, o partido mais conhecido como corrupto no Brasil é o PT, Partido Trabalhador, que é o partido do governo. Mas isso, veja bem, será que isso não foi colocado pela mídia? Será que o PT é realmente o partido mais corrupto do Brasil? Vamos ver. Partidos mais corruptos Brasil. Vamos ver. Vamos ver quais são os partidos. Né? Aí você vai, vamos clicar aqui. PT e PSDB debate quem é o mais corrupto. Ranking dos partidos mais corruptos. Vamos ver esse aqui. Vamos abrir e vamos ver quais são os partidos mais corruptos. Vamos ver se é o PT mesmo. Se vai ter isso aqui, eu vou aumentar até a tela para que você veja. O ranking da corrupção comprovado em cada partido e clique tá. Esse aqui foi um dossiê lançado, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, tá? Que foi feito com base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estranhamente, esse documento só foi feito uma ou duas vezes, depois parou de ser feito, né? Porque é uma questão de interesse público, mas parou de ser feito. E aí a gente vê aqui os partidos mais corruptos. A norma dele é o seguinte: políticos caçados. Né? Quais são os políticos mais caçados? O primeiro lugar está com democratas, que é o DEM. O DEM é hoje um dos principais partidos também, junto com o PSDB, que também lutam no combate à corrupção. O segundo é o PMDB, 66 caçados, que corresponde a 19% do partido. Aqui o Democratas é 20% do partido, ou seja, 20% do DEM é corrupto, foram caçados. Mas esse 20% só são os que são pegos. Os que não são pegos estão soltos. Tá? 20% do PMDB é corrupto, só os que foram pegos, só os que foram encontrados, que foi conseguido provar. Partido Social Democrata da Democracia Brasileira, PSDB, 17% dele é corrupto, só os que eles conseguiram pegar. Vem o PP, o PTB, o PDT, o PT está em nono, com 2,9% do partido. Isso também, repito também, só os que foram pegos, 2,9%. Mas só que a sua impressão de corrupção no Brasil hoje está diretamente ligada ao PT, porque você acha que é o Partido Trabalhador que é o mais corrupto, que foi ele que implementou a corrupção no Brasil, mas por quê? Se os mais corruptos são a oposição, então será que o PT está ajudando a oposição a ser corrupta? Será que é isso? A sua impressão está diretamente ligada a quê? A corrupção no Brasil. Se você for aqui, a corrupção Brasil, se você for na mídia, né, vamos aqui as notícias. Novamente, vamos fazer aquele negócio aqui. Vamos tirar, né, a operação que inspirou a Lava Jato. Lava Jato é aquela que prende o pessoal do PT. Né? Artistas condenam a corrupção, defendem a democracia. Não, eles sim, Tucanos, petidos, trocam acusações. Corrupção em fraude atrapalha o Brasil. A corrupção no governo. Né? A corrupção no governo. Legado de Lula não pode justificar a corrupção. Legado de Lula não pode justificar a corrupção. Atos contra o governo Dilma e a corrupção. Atos contra o governo, quer dizer, corrupção é do governo Dilma, paródia com corrupção. Como colocar a bandeira do Brasil em luto no fim da corrupção. Ou seja, você vê que as notícias mostram corrupção ligada ao governo e ao PT. Tá? Aí coloca a bandeira em luto, dizendo que a corrupção é por causa do governo, né? Condenação de japonês, bloco, combate à corrupção. O Brasil está sendo engolido pela corrupção. Né? E aí eles atribuem ao governo.
O juiz que quer acabar com a corrupção no Brasil, vamos já falar dele. Então você vê Delcídio, relator corrupção no Petrobras, aí aparece Fernando Henrique mostrando, olha só, que Fernando Henrique é do PSDB, pessoal. Olha o ranking. É o terceiro mais corrupto. Aí ele falando de contra a corrupção. Não é interessante? Terra Brasil. Então a sua impressão é que o governo é o mais corrupto. Só que o governo aqui, segundo essa lista do Tribunal Superior Eleitoral, isso aqui são fatos comprovados, tá? Isso aqui não é achismo, não. São políticos caçados de fato. O PT parece em nono, mas a sua impressão é que o PT é o primeiro, disparado. Tá? E que depois tem muita gente que diz assim, ah não, primeiro a gente vai se livrar do PT, que é o mais corrupto, e depois a gente cuida do resto. Aí você olha essa lista bem e você fica pensando se isso tem nexo. E admita pelo menos a possibilidade de, quem sabe você, apesar de ser uma pessoa altamente instruída pela mídia brasileira, e quem sabe você está sendo conduzido pelo berrante da mídia golpista e agindo como um teleguiado, um gado de manobra. Só considere se isso seria possível. Caso a imprensa estivesse realmente fazendo isso, será que eu estaria sendo agora um gado de manobra, um teleguiado? Nós falamos também da questão da justiça dos americanos. Vamos tentar ligar isso aqui, a derrubada do governo, todo esse trabalho, a também a questão dos americanos. E aí eu vou mostrar uma notícia para vocês que é meio bombástica, que ela não saiu muito na mídia não, tá? Mas ela é bombástica. Olha o que diz essa notícia aqui. Vamos lá? Moro autoriza a entrada do FBI nas investigações da Operação Lava Jato. Juiz Sérgio Moro, que está sendo tido por muitos como herói, juiz Sérgio Moro, autorizou a Polícia Federal e o Ministério Público a buscarem ajuda do FBI. Acho que eu falei FMI. Mas FBI, a Unidade de Polícia do Departamento de Justiça, servindo tanto como Polícia de Investigação quanto Serviço de Inteligência Interna. Olha, pessoal, o FBI, junto com a CIA, foram os responsáveis por criar aquela prova manipuladora que derrubou, que justificou a entrada de forças armadas no Iraque e derrubou o governo iraquiano. O FBI mente. A CIA mente em função desse domínio neoliberal. E agora o nosso juiz Sérgio Moro, ele aprovou uma polícia que mente a favor dos seus interesses a entrar no Brasil. Adivinha o que vai acontecer? Adivinha o que está acontecendo? Essa notícia é de julho de 2015. Né? Julho de 2015. Então, adivinha o que acontece quando o FBI, que isso não está sendo mostrado na mídia, que o FBI está no Brasil? Tem muita gente, isso é besteira, como é que os americanos vão entrar aqui no Brasil? Tem gente que diz que tem um exército soviético na Amazônia, mas não lê aqui a notícia que o FBI está no Brasil. E não tem exército soviético na Amazônia, tá, pessoal? Isso daí é fantasia. E daí o FBI entrando aqui no Brasil através do nosso amigo Sérgio Moro. A gente começa a se perguntar, né, por que o Sérgio Moro está fazendo uma coisa dessa. Aí você tem que entender o seguinte, digita no Google Sérgio Moro e digita, vamos dizer, primeiro com a mídia, Globo. Vamos ver com a Globo, tá? E vamos ver o que mostra. Suspende sigilo, explica que tornou, quer incendiar o país, tá? Vendeu grampos à Globo. Olha aqui. Isso aqui é do jornal Boatos. Isso aqui deve ser mentira. Eu vou mais direto ao assunto. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Prêmio. Olha aqui. Juiz da Lava Jato. Vamos ver o que diz a relação deles. Vamos ver. Juiz da Lava Jato ganha prêmio de personalidade do ano da Globo. Olha a cara dele aqui. Olha como está feliz. A Globo dando prêmio para ele. Lembra que nós falamos da compra da mídia? Pois é, ele recebeu o prêmio da Globo. Será uma coincidência? Digamos que seja uma coincidência, né? Vamos ver a ligação do Sérgio Moro com o PSDB. PSDB.
Vamos ver aqui o que a notícia diz. O palanque do pré-candidato. Sérgio Moro e o palanque do pré-candidato do PSDB. Pai de Sérgio Moro foi fundador do PSDB de Maringá, no Paraná. Datafolha coloca o juiz Sérgio Moro como sendo candidato a presidente do Brasil pelo PSDB. Aécio Moro sob suspeita. PT quer desqualificar, né, Sérgio Moro. Sérgio Moro e as perguntas que não querem calar. Sérgio Moro não é afiliado do PSDB. Né? Então é o seguinte, resumindo para vocês, é o seguinte, tem muitas fontes de jornal. Olha, vamos ver logo direto. Mulher de Sérgio Moro, PSDB. Mulher de Sérgio Moro trabalha para o PSDB, conversa fiada. Esposa de Sérgio Moro assessorou o vice-governador. Tá? Esses aqui são mais tendenciosos para a esquerda. Vamos ver, PT tenta desqualificar, Moro vai contratar contra blogueiros de notícias falsas. Um juiz a serviço da TV Globo e do PSDB, carta maior, esposa, diz que nunca divulgou para o PSDB, Brasil 247. Mulher de Sérgio Moro, Luiz tá. Então, ela, em muitas fontes de jornal, está dizendo que ela trabalha para o PSDB ainda. Pai de Sérgio Moro foi fundador do PSDB no Maringá. Tá. Se o juiz é filiado do PSDB, tá. Retrato do juiz que Moro, quando jovem. Pai de Sérgio Moro nunca teve relação com partidos reacionários. Isso aqui. Pai de Sérgio Moro foi fundador do PSDB em Maringá. Pai de Sérgio Moro foi fundador. Então existem, não é filiado ao PSDB. Boato. Aqui está dizendo que é boato. Então há de se investigar esse tipo de coisa. Qual a ligação do Sérgio Moro no PSDB? Bom, aí você vai dizer, não, isso tudo é boato. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó, pré-candidato. Você já viu o Sérgio Moro em palanque de pré-candidato do PT ou de algum partido de esquerda? Vamos ver essa notícia? Sérgio Moro e o palanque do pré-candidato do PSDB. Que é esse camarada aqui, ó. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, João Dória Júnior. Sérgio Moro foi lá dar uma palestra. Aí diz aqui, ó, na democracia todos têm direito de participar de qualquer atividade legal. Lógico, todos têm direito. Mas por que o Sérgio Moro participa dessas coisas só do PSDB e não de todos? Ah, você pode dizer, porque o PT é corrupto. Vamos ver outra coisa assim. Vamos ver mais uma coisa aqui. Processo Aécio Neves, que é do PSDB, né, que também foi acusado pela Lava Jato. Aqui, arquivado. Vamos ver uma notícia. Supremo Tribunal, 19 de fevereiro de 2018, determina arquivamento de acusação contra Aécio. Ó, pessoal, o Aécio, eu não vou levantar toda a ficha do Aécio, não, porque é bem conhecido. Eu aconselho vocês a... Vamos só colocar aqui no Google rapidamente, ó, Aécio corrupção. Vamos ver, Aécio corrupção. Censura imprensa mineira, delação revela que Dilma acabou com a corrupção. Aécio recebeu dinheiro de corrupção de Furnas. Esse aqui é da revista Exame. Delcídio diz que, em delação, que Aécio foi beneficiário também de Furnas. O governo é beneficiário da corrupção, afirma Aécio. 14 escândalos envolvendo corrupção. Vamos ver isso aqui rapidamente. 14 escândalos envolvendo Aécio na corrupção. Aécio corrupção. Vamos ver aqui. Primeiro, escândalo Petrobras, valor ainda não contabilizado. Desvio de verba pública da saúde mineira, 7,6 bilhões. Bilhões de reais. Aécio Porto de Cláudio, 14 milhões. Isso aqui foi um aeroporto que ele usou dinheiro público para construir um aeroporto, né, na fazenda do tio dele. A relação Youssef, 4 milhões. Favorecimento de veículos, família Neves, valor não contabilizado. Nepotismo. Enfim, tem uma ligação ampla. Mensalão Tucano, 300... isso aqui deve ser milhões, 300 mil. Então tem uma série de coisas. Mas estranhamente, autoriza a entrada do FBI, isso nós já vimos. STF determina arquivamento de acusação contra Aécio Neves. Ministro Teori Savasky relatou que faltam provas contra o senador e determinou arquivamento de acusação contra Aécio. Então é interessante, né, que faltam provas.
Aí aqui, tá? PF investigou contra o Aécio no exterior, o foco da mídia do impeachment e na luta não é contra a corrupção. Então você vê que, apesar de ter acusações contra o Aécio, né, inclusive essa coisa de Lava Jato, de Furnas, também liga o Aécio Neves com a Lava Jato, mas estranhamente o processo contra ele é arquivado. É arquivado, ninguém consegue investigar esse povo. Né? Apesar dele pertencer ao partido mais corrupto, apesar dele ser da oposição, e a gente vê que existe sim uma forte tendência de que a oposição esteja se beneficiando de coisas também americanas, que parece uma coisa cinematográfica. Tá? E daí a gente volta lá na nossa apresentação à compra da justiça. A gente vai entender por que determinados juízes no Brasil, seja o Sérgio Moro, né, comportamento de certos juízes como ministros, né, e juízes também, Supremo, Gilmar Mendes e outras pessoas, têm um comportamento meio estranho, que daria para pensar que talvez se encaixasse nesse processo aqui. Então, financiamento da oposição, e aqui a gente já começa a entrar no final desse documentário, que acabou virando um documentário, e aí o meu apelo a vocês: procurem investigar mais sobre política e economia. Não basta ir somente para as ruas e se pintar de verde e amarelo e cantar o hino nacional e achar que está fazendo alguma coisa contra a corrupção, se você está servindo como instrumento de um golpe financiado, por exemplo, por governos e empresas aí neoliberais. Isso não é ajudar o Brasil. Na verdade, você está atrapalhando e você vai ser responsabilizado por isso. O futuro de uma nova implementação de ditadura no Brasil vai responsabilizar vocês que estão indo de verde e amarelo para as ruas brasileiras, protestando, querendo derrubar um governo legitimamente eleito. Se a oposição quer entrar no Brasil, se acha que é muito melhor e coisa e tal, beleza, se vão limpar o Brasil e tirar... Beleza, esperem a próxima eleição de 2018, falta 2 anos. E daí você entra com esse argumento e tenta ser eleito. Isso é um país democrático. Agora, o que não pode você ir para a rua, dizer que está lutando pela democracia e tentar derrubar o governo na marra. Isso não é corrupção. Sabe, às vezes dá a impressão que certas pessoas, basta que você, para que você consiga criar o seu exército de manipulados no Brasil, tem um negócio que dá certo. Você começa a distribuir camisa da seleção brasileira, que inclusive também está envolvida em corrupção, a CBF, né, inclusive a nível internacional. Basta que você dê a camisa da seleção brasileira de futebol para certas pessoas, ensine ela a cantar um pedaço do hino nacional, porque você faz com essas pessoas o que você quiser. Você leva para onde quiser. Vamos para o protesto ali, que o protesto não interessa. Vamos, em principal, protestar. Eu quero que você esteja lá, que você fique lá, o meu soldadinho de chumbo, sem pensar. Não precisa você pensar em nada. Basta estar lá e cantar o hino nacional, botar a mão no peito e dizendo que está defendendo o seu país e não sei o que da democracia e aquele papo furado todo. Não precisa pensar também não, tá? Não precisa ter capacidade de raciocinar, nem de pesquisar, nem nada. Basta estar lá o soldadinho de chumbo. Então esse vídeo é um apelo também desesperado para que você analise mais, já que você não consegue defender a democracia, então que você pelo menos fique neutro. Ou pelo menos, o ideal seria que você pesquisasse mais na internet, porque o que eu estou mostrando aqui é gravíssimo. E eu estou conseguindo provar através de coisas que você também pode fazer sua própria pesquisa. Eu até faço um apelo, pesquisem, pesquisem. Não adianta só ir para a rua. Veja essa sequência. Sabe, fique à vontade para comentar nesse vídeo, que foi longo, os seus pontos, aí, o que diverge. Mas você há de convir que o que eu estou mostrando aqui não é loucura. Não é loucura, não é fantasia, não é conversa sabe? E aqui não se trata de ser de esquerda ou de direita. Você tem que entender que, principal, quem está lutando contra a corrupção, na verdade, você não pode pensar em lutar contra a corrupção e lutar contra o governo, derrubar o governo. Porque se você derruba o governo, se você tira Dilma, o próximo que entra é o Michel Temer, que é do PMDB, né, que foi eleito junto com o PT. Portanto, o PT também levou eles para lá. Lógico! Você está num país democrático e tem que governar com a maioria. Né? Muitos viram o áudio do Lula e viram que ele chamou o presidente do Senado, né? Aquele safado, né? O safado do presidente do Senado, o safado do presidente da Câmara, todos são do PMDB. Ele pensa daquela forma, isso está claro. O Lula pensa que eles são safados. Mas é o Lula que faz aliança com eles. Como é que pode isso? Contraditório? Não, isso é política.
Você não governa com a minoria, você governa com a maioria. Você tem que criar laços políticos. Tá? Eu não estou justificando isso. Eu só estou dizendo que é o seguinte: o preço de se ter democracia é entender como isso funciona. Para que você chegue aos seus objetivos, você tem que ter maioria. E eu não estou defendendo a maioria a qualquer preço. Eu acho, inclusive, que isso foi até um erro mesmo do PT se aliar ao PMDB, tá? Para ter a maioria mais rapidamente. Mas só que assim, veja as opções. Se você não se alia com o PMDB, que é o maior, né, basta aliar só com o PMDB e você já tem a maioria. Aí você vai ter que se aliar com os outros menores. Só que todos os partidos no Brasil são corruptos. Qual a diferença agora de você se aliar com um monte de partido corrupto ou com um só corrupto? Todos são. Você entende a gravidade do problema? É muito mais grave do que você pensa. E não é tirando a Dilma que você vai livrar. Então você tira a Dilma, deixa o Temer. Temer é apadrinhado do Cunha. Você pode digitar isso também no Google, que eu estou falando. Temer é apadrinhado do Cunha. Isso tem uma relação de longo tempo. Aí não, Temer também não está muito bom, não. Então vamos tirar o Temer junto com a Dilma, sai os dois juntos. Beleza, quem assume é o presidente da Câmara. Quem é? É isso que falta, sabe? E muita gente que está protestando de verde e amarelo é o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha desviou dinheiro da Petrobras para que a mulher dele e a filha saiam gastando. Olha, tem jantar aí que a família Cunha gastou em Paris com dinheiro da Petrobras, roubado da Petrobras, portanto dinheiro seu também, que de 7 mil dólares. O cara não é fraco não, ele só gasta mesmo com coisa caríssima. 7 mil dólares. Parte desse dinheiro que ele tirou da Petrobras, que já está sendo provado aí por vários meios de comunicação, não vou entrar aqui ao mérito novamente, foi usado para pagar campanhas de políticos. É por isso que tanta gente, né? Tem gente que diz assim, não, vamos lutar, vamos acabar com o corrupção, mas está abraçado com o Eduardo Cunha. Por quê? Porque o Eduardo Cunha pegou dinheiro da Petrobras e investiu na campanha deles. Enquanto você não entender isso, você vai ser manipulado por essas pessoas. Isso aqui é um apelo, pessoal. Então, sai Dilma, entra Temer. Se o Temer sair junto com a Dilma, quem entra é o Eduardo Cunha. Portanto, você está, em nome do combate à corrupção, entregando todo o país nas mãos do cara, talvez o mais corrupto do Brasil, depois aí do conhecidíssimo PC Farias, que já morreu. Só que a diferença do Eduardo Cunha para o PC Farias é que o Eduardo Cunha é inteligentíssimo. E ele não cai fácil. A prova disso é que os processos contra ele já estão aí há quase 6 meses, estamos em março de 2016, e com várias provas. O governo da Suíça, o governo, não foi uma entidade nem uma empresa, o governo mandou provas que a conta é dele. O cara vai, o maior descaramento para a televisão, dizer que não é dele não, ele só administra, mas está tudo no nome dele. O governo mandou, é uma fonte oficial. E o cara não cai. Sabe por que não cai? Porque o cara tem gente em todo o Congresso, em toda a Câmara, tem no Senado, é o vice-presidente também que está nas mãos dele. É por isso que o cara não cai. A Justiça também, tem gente que foi indicado por ele. Então como é que cai? Por que a votação contra o Cunha é sempre apertada? É por causa disso. Aí você vai, não, então vamos derrubar o Cunha também. Beleza, aí você vai botar o país nas mãos do Renan Calheiros, que tem todo um histórico de corrupção que também pertence ao PMDB. Só que o Renan também nunca é condenado a nada. Certo? Então é preciso entender essas coisas. Esse vídeo acabou se tornando um documentário importante. E eu faço um apelo para que vocês compartilhem, tá? Compartilhem em todos os cantos, porque para finalizar eu vou dizer o seguinte: a única coisa que a gente tem, as nossas ferramentas de resistência a um domínio dessa forma, é a informação. Diferente da ditadura de 64, quando o povo não tinha acesso à informação, hoje a gente tem a internet, a gente tem o YouTube, tem as redes sociais. Hoje eu posso fazer um documentário sobre esse e colocar à sua disposição. Todo mundo pode acessar isso aqui. Então a informação pode te libertar. Sabe? Então temos acesso melhorado. A informação é mais democrática hoje em dia. E isso explica por que o governo ainda não caiu. Né? Então temos a internet, as redes sociais, canal do YouTube. Então peço para você um apelo: compartilhe esse vídeo, tá? Assine o nosso canal também. A gente vai estar sempre informando isso, essas coisas como funcionam, com uma visão mais ampla. Não adianta você só ler
uma determinada notícia sem ter a visão do cenário, do que está tudo ligado. Não adianta você ler na mídia que, olha, eu não sei quem, o PT e corrupção, e você não entender todo o cenário que está interligado aqui e que foi mostrado nessa apresentação, tá certo? Vou encerrando então, um grande abraço, assine o nosso canal e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Grande abraço e até a próxima.